Boa noite, meus amigos. É com imensa alegria que nos reunimos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. É com imenso prazer que estamos aqui, reunidos para dizer: Jesus, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Mestre amado, por tudo que tem nos feito e nos amparado. Obrigada por acolher todos aqueles que estão indo para o plano espiritual neste momento. Obrigada, Senhor, por amparar todos os doentes, todos os aflitos, todos os nossos irmãos que estão em extrema angústia e dor. Obrigada, Senhor, por esta vacina que vem trazendo fé e esperança a todos nós. A cada um, Senhor, que possa levar os seus ensinamentos, a cada um, Senhor, que possa viver de acordo com os seus ensinamentos. Que a sua bênção, que a sua luz estenda sobre todos aqueles, sobre os lugares mais remotos, sobre os lugares mais distantes, que cada irmão possa receber de Ti essa imensa misericórdia que nos é dada todos os dias. Que a luz do Seu Evangelho possa iluminar cada um de nós, que tenhamos condições de colocar em prática os Seus ensinamentos. Obrigada, Mestre amado, por mais uma oportunidade. Que assim seja. Hoje daremos continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. No item 18 diz assim: quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus a eles pertence, não quis dizer dos que sofrem em geral, pois todos os que se encontram na terra sofrem, seja no trono ou na palha. Infelizmente, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolo se vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Quando nós pensamos em bem e mal sofrer, o que quer dizer bem e mal sofrer, não? Sofrer, todos nós temos os nossos sofrimentos. Nós temos duas formas de sofrer, né? Podemos encarar as nossas aflições de duas maneiras. Da maneira negativa, que é o mal sofrer, ou de maneira positiva, que é o bem sofrer. Nós podemos encarar as nossas aflições com revolta, ou podemos encarar nossas aflições com força na fé, buscando na fé a sabedoria, a força, o entendimento. Então, cabe a cada um de nós escolher como nós queremos, né, conduzir o nosso bem ou mal sofrer. Eu vou fazer uma analogia bem simples para a gente tentar compreender. Vamos imaginar que duas mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Uma, ao saber que está com câncer, entra em desespero, se sentindo vítima do destino, imaginando o quanto é ruim, o que vai passar, o sofrimento. Imagina o doloroso tratamento que vai passar, vai precisar fazer rádio, vai precisar fazer químio, vai pensar na perda de cabelo, que vai ficar careca, que vai se sentir feia. Já começa a imaginar que vai ficar sem a mama. Também começa a levantar os questionamentos: quem irá cuidar dela? Quem cuidar dos filhos?
imagina os afazeres domésticos, quem que vai fazer? Já fica imaginando, ai, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com meus filhos? Como vão ficar? Quem vai cuidar deles? Então, começa, essa pessoa, ela vai entrando, ela vai criando pensamentos, ela vai nutrindo pensamentos negativos, ela vai só imaginando tudo de ruim que vai te acontecer. E aí esses pensamentos negativos levam ao choro, à melancolia, à lamentação, à ansiedade, e aí vem o síndrome do pânico, aí vem a depressão. E olha só, apenas um problema de saúde levou a uma série de problemas, foi criando outras doenças, foi criando outros problemas, causado por quê? Por pensamentos negativos, por sentimentos de desespero, né, que levou a esse sofrimento. Então, um único problema foi causando inúmeros. Mas nós temos uma outra pessoa, uma outra mulher, que também, assim que recebeu o diagnóstico igualzinho, o que ela fez? Ela ficou preocupada, ela ficou triste, ela ficou pensativa, ela também sentiu medo, ela também sentiu desespero, ela também imaginou as coisas que poderiam passar. Só que esta pessoa, ao contrário, ela se fortaleceu na fé, né? Pensa em tudo o que poderá acontecer, né? Mas imediatamente ela se ligou a Deus, pediu a Deus força, sabedoria. Então ela começa a imaginar que se a dor vier, ela vai passar, porque a fé em Deus é maior. Se vier o tratamento doloroso, ele vai passar, ele é necessário para curar a sua doença. Se os cabelos cair, não tem problema, eles vão nascer de novo. Enquanto eles não nascem, pode colocar uma peruca. Se realmente precisar ficar sem a mama, tem a possibilidade de colocar uma prótese. Isso é possível, né? Por quê? Essa pessoa tem fé. A fé aparece sempre em primeiro lugar. Se no momento de desespero os filhos precisar de alguém para cuidar dos filhos, Deus vai colocar alguém no caminho que vai amparar os seus filhos. Se precisar de ajuda, vai pedir ajuda a alguém, vai recorrer às pessoas que possam ajudar, mas sempre recorrendo à fé. Se caso vier desencarnar, Deus não vai desamparar seus filhos. Deus não vai desamparar aqueles que vão ficar, porque a sua fé é maior. E com esses pensamentos positivos, cria sentimentos de gratidão, vai criando toda uma sintonia de amor, de bondade, de misericórdia, a gratidão que vai sentindo por tudo que vai passar, mas sempre acreditando, sempre tendo esperanças. Então a esperança é maior. Então a cada dificuldade que surge, tem a esperança que algo melhor vai acontecer. Se preciso do tratamento, eu vou passar por ele e vou vencer. Se vou passar pelas dificuldades, vou passar por eles e vou vencer. Por quê? Porque essa fé, esta pessoa coloca a fé acima de tudo. A fé em Deus, ela se torna muito maior. E é através da fé que esta pessoa vai nutrindo, vai criando esperança, porque a fé nos dá esperança, né? A prece nos conecta com Deus. Quando nos conectamos com Deus, Deus coloca ao nosso caminho os espíritos amigos, a equipe espiritual que vai nos amparar na hora da dor, na hora do desespero, na hora da dificuldade. Hora que os problemas surgirem, Deus vai colocando pessoas no nosso caminho para nos ajudando. Mas o que nos causa? O que nos leva a isso? A fé. Porque a fé, a esperança, ela é muito maior. E aí não desanimamos. Então, quando eu busco a fé, busco na fé que os meus problemas,
eles vão acontecer, as minhas dores elas vão acontecer. Aí entra o bem sofrer, é o aceitar, é o compreender, é o buscar na esperança. Se eu entrar em desespero, em lamentação, ansiedade, pânico e desespero, eu vou entrar no mal sofrer, porque eu não vou buscar soluções, eu só vou enxergar problemas, eu só vou enxergar dificuldades, eu não vou enxergar esperança. Então, quando eu busco na fé, quando eu me estruturo na prece, quando eu me conecto com Deus e busco em Deus, eu realmente vou passar pelos problemas. Eles não vão deixar de existir, mas eles vão ser menos dolorosos. Fortalecer na fé é ter força necessária em acreditar que vai vencer. E aí a gente vence. Quantas pessoas são curadas de doenças que eram desacreditadas? Eu, por exemplo, conheci várias pessoas que a fé levou a pessoa à cura. Ai, o que curou? Foi a fé em Deus. A fé em Deus cura. Então, nutrir uma fé em si mesmo faz com que fiquemos com a nossa esperança sempre ativa, né? Nossa fé é muito maior, então as nossas aflições são muito menores. Por quê? Porque buscamos em Deus, buscamos a força, buscamos a energia, buscamos nos fortalecer nesta fé. E através da prece que buscamos refletir. E aí nós vamos refletir no aquilo que estamos passando. Qual é a lição que preciso aprender com essa dor? Então, quando eu me conecto com Deus, eu converso com Deus e eu pergunto, Deus, que lição eu preciso aprender com essa dor? Que lição eu preciso aprender com esta doença? Que lição eu preciso aprender a suportar as dificuldades que estou passando? E aí eu vou buscando dentro de mim qual é a lição que eu preciso aprender. Qual o sentimento negativo que preciso trabalhar em mim? Qual o sentimento, a minha dor, a minha angústia, as minhas aflições me levou a sentimentos negativos? Que sentimentos negativos eu preciso trabalhar em mim? Será que é o egoísmo? Será que estou sendo egoísta? Será que o milindre está tomando conta das minhas atividades, das minhas atitudes? Da forma que eu lido com o outro? Será que o milindre é que está tomando conta de tudo? Será que os ciúmes das pequenas coisas, de poucas coisas? Será que a inveja está tomando conta do meu ser e não me deixando enxergar? É neste momento que eu busco trabalhar em mim os sentimentos negativos que eu preciso trabalhar em mim para que eles saiam, para que eles modifiquem. Aí eu vou. Qual é a virtude que preciso fortalecer em mim? Aí eu vou buscar as minhas virtudes. Eu sei das minhas dificuldades. Eu sei que eu tenho os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, mas eu tenho que fortalecer as virtudes, fortalecer em mim os sentimentos bons, resignação. Como eu vou passar pelo problema? Com resignação, com paciência, com sabedoria. Como que eu vou trabalhar a caridade? Como eu vou trabalhar o desapego? Como eu vou trabalhar o amor em relação ao outro? Porque apesar de eu passar por dificuldades, apesar de eu estar em sofrimento, eu vou enxergar que eu tenho um irmão que sofre muito mais. Eu vou enxergar que a paciência é algo que eu preciso trabalhar para no momento certo eu conseguir chegar à cura, ou à melhoria, ou à compreensão da minha dor. É trabalhar a caridade em mim e a caridade no outro. É enxergar a caridade no outro quando ele cuida de mim. É o desapego ao que me pertence para que eu possa doar a outro.
que precisa muito mais que eu. Se eu não estou precisando neste momento, eu posso muito bem doar a outra pessoa. É trabalhar o amor. As pessoas que estão ao meu lado, que cuidam, que estão à disposição, as pessoas que estão fazendo com amor. É ter amor pelo outro, é agradecer, é ser grato por tudo que o outro tem feito por nós. É trabalhar esse sentimento, fortalecer esse sentimento de amor, né? O bem sofrer não é deixar de sofrer, é sofrer sem se lamentar, sem se culpar, sem se vitimizar, sem se revoltar. Então, é o sofrer entendendo da necessidade que eu preciso passar. Eu preciso passar porque em algum instante em minha existência, alguma coisa eu fiz. Se eu estou vindo com esta dor, com esta doença, com esta dificuldade, é porque neste momento eu preciso aprender a lidar. Porque eu já passei, eu já fiz algo que muito de bom provavelmente não foi. E hoje eu tenho que fazer esses resgates através da doença, através de uma deficiência, através de uma aflição, através de um filho difícil ou um familiar complicado para a gente conviver, ou um filho que às vezes a gente não consegue entender o que está fazendo, por que fez, os sentimentos que vai dentro de nós quando estamos lidando com algumas pessoas, né? Estruturar na fé a superação da dor. Então nós precisamos superar na fé a nossa dor. Então nós precisamos superar a nossa dor através da fé. Superar o sofrimento é buscar dentro de nós os melhores sentimentos. Então, quando eu vou superar os meus sofrimentos, eu vou buscando dentro de mim os melhores sentimentos. Eu não vou brigar com Deus. Eu não vou achar que Deus é o culpado, que eu sou a vítima. Eu vou buscar em Deus a força dentro de mim para conseguir superar as minhas dificuldades, né? Eu tenho que ter a certeza que precisamos passar por situações difíceis para reconduzir os nossos caminhos, né? Eu preciso reparar os meus erros do passado. Então, os erros que eu tive no passado, nesta encarnação, eu vou tentar superar, eu vou tentar reparar, eu vou tentar corrigir. Eu vou fazer o melhor de mim para que eu possa corrigir. Uma enfermidade, uma difícil convivência com o familiar, pode ser um bem. Às vezes nós achamos que uma doença, ela é ruim. Não, ela não é ruim. Ela é boa. Porque é através daquela doença que vamos ativar a nossa fé em Deus, que vamos buscar em Deus a força, que vamos realmente parar, analisar, refletir. Às vezes, no momento que estamos acamados, é o momento que vamos realmente nos conectar com Deus e buscar a força. É o momento que vamos parar e refletir. É o momento que vamos realmente entender ou refletir por que estou passando por isso. O que eu preciso aprender com isso? É entender a oportunidade que Deus me deu de parar um pouco e buscar dentro de mim os melhores sentimentos. Então, em nenhum momento nós podemos acreditar que uma doença, uma dificuldade é ruim. Não, ela é para o nosso bem. Porque nós só buscamos Deus quando estamos em sofrimento. Só vamos realmente buscar na prece a força quando estamos passando por dificuldades. Porque se está tudo perfeito, maravilhoso, nós só buscamos os interesses materiais. Quando passamos por dificuldade, aí sim, nós vamos até Deus. Nós vamos buscar em Deus a força. Então, o que fazer nesse momento? Compreender que as provas nos conduzirão ao reino de Deus.
Então é necessário eu passar pelas provas, é necessário eu passar pelos ajustes, é necessário reparar os meus caminhos, é necessário reparar os meus erros para que eu possa chegar ao reino de Deus. Porque através dos acertos, né, é estruturando na fé que eu vou chegar ao reino de Deus. Para isso, eu tenho que realmente refletir sobre tudo que tenho feito, né? Estruturar na fé é ter força necessária e acreditar que vai suportar a dor, né? Sabendo que é o remédio certo para o remédio certo para o sofrimento é a fé. A fé é o nosso único remédio. É esse remédio que parece amargo, mas necessário. Porque através da dor, nós buscamos na fé. E aí vem a cura. A cura vem a cada um ao seu tempo, né? Cada um de nós vai buscando. A prece é o sustentáculo para a alma. É a conexão direta com os espíritos, é a conexão direta com Deus. É o que nos fortalece, é o que nos dá esperança. Então nós precisamos realmente estar conectado com o Mestre. Nós precisamos estar ao tempo todo enxergando que Jesus, que era um espírito de extrema pureza, ele passou por todas as dores e os sofrimentos sem se lamentar. E não merecia. Nós sabemos que nós estamos aqui para resgatar os nossos erros. E Jesus não precisava e veio para nos amparar, para nos mostrar como é possível, né? No Evangelho, seguindo o Evangelho, neste mesmo item, no final diz assim: quando vos sobrevir uma causa de sofrimento ou de contrariedade, cuidai de superá-la. E quando conseguir controlar os impulsos da impaciência, da cólera e do desespero, dizeis cheios de justa satisfação: fui o mais forte. Então nós precisamos estar sempre conectado com Deus para saber que não é a impaciência e a cólera que vai nos fazer vencer. Nós precisamos estar realmente voltados a Deus. E fui mais forte por quê? Porque superamos a impaciência, superamos a cólera e buscamos em Deus a fé, a força, a sabedoria para seguir em frente. Porque se a gente ficar o tempo todo se lamentando, nós não vamos estar vendo o quanto Deus é misericordioso com cada um de nós. Se eu lamento porque o meu pé está doente, eu tenho que dizer graças a Deus que eu tenho um pé. Se eu lamento que meus dedos doem, que meu sapato aperta, graças a Deus que eu tenho um calçado. Se eu lamento que estou com dor de cabeça, graças a Deus a minha cabeça está aqui inteira, perfeita, né? Se eu lamento que eu tenho que limpar a minha casa, graças a Deus eu tenho uma casa. Se eu lamento que o meu carro está na oficina, graças a Deus eu tenho um carro. Então, assim, todas as vezes que a gente pensar num problema do dia a dia, a gente tem que parar e pensar: nossa, obrigada, Senhor, por eu ter isso. Se eu tenho a minha bicicleta, graças a Deus, tem gente que não tem bicicleta, anda a pé. Outros andam de ônibus, outros não têm um único veículo, né? Se eu tenho calor porque eu estou com excesso de roupa, olha, eu tenho roupas. Muitos têm frio e não têm roupa. Então, tudo que vier em nossa vida, que nos vier um pensamento de se lamentar, nós temos que pensar: nossa, graças a Deus que eu tenho. Muitos não têm. Então, a gente tem que trazer sempre, quando vier um pensamento negativo ou quando vier uma reclamação, a gente reverter em algo positivo. Então, essa reclamação: estou reclamando porque o fulano buzinou, fez um barulho ao meu lado. Nossa, eu estou ouvindo. Graças a Deus eu ouço. Muitos não ouvem.
Então, assim, todas as vezes que tiver o cachorro do vizinho me incomodando, eu tenho que agradecer que, olha só, eu estou ouvindo. Este animal tem um lar. Então, todas as vezes que eu trouxer uma situação que me causa incômodo, trazer algo positivo, eu vou deixar de me lamentar. Eu vou deixar de estar achando que o meu é menos que o do outro. Eu vou deixar de sofrer, né? Eu vou bem sofrer. Eu vou sair do mal sofrer e vou bem sofrer. Porque eu vou estar sempre trazendo a esperança, trazendo o positivo em algo negativo. E aí eu vou conseguir conduzindo a minha vida sem me lamentar, sem reclamar. Então, quando os problemas surgirem, eles vão acontecer e eu vou levá-los, eu vou entendê-los como algo normal. Quantas vezes a gente enxerga, eu já por diversas vezes vi pessoas deficientes andando com extrema dificuldade, imaginei, nossa, tão difícil para aquela pessoa se locomover de um lugar para o outro. Aí se olha para o olhar dela, para o rosto, ela está com um sorriso, ela está alegre, ela está bem. Você fala como ela está bem com este problema, com esta deficiência? Por quê? Porque ela está vivendo aquela deficiência aceitando, sem se lamentar, sem se achar que é a coitada, que é a vítima. Essa pessoa vai passar pela encarnação feliz, alegre. Não porque ela é feliz, porque ela sofre. Não, o sofrimento dela, ela não vê sofrimento nas suas dificuldades. Ela vê oportunidades de viver. Então ela vê como oportunidade. Se ela veio sem o braço ou sem a perna e ela está positiva, ela está levando, ela está criando. Tem um palestrante que ele não tem os braços e não tem as pernas. E ele fala com tanta positividade, com tanta alegria, ele tem tanta vontade de viver. Isso é o bem sofrer. Outros, às vezes, só não tem o dedinho do pé e acha que é o fim do mundo. Não põe uma sandália, não fica de chinelo, porque alguém vai ver que não tem o dedinho do pé. Enquanto outros não têm o pé inteiro e vive tão bem. Se supera diante das suas dificuldades. Por quê? Porque passa a entender o seu sofrimento como um bem sofrer. Algo necessário para que ele possa um dia chegar ao reino de Deus bem. Ele passa a viver com positividade porque não adianta se lamentar, não vai lhe trazer nada, só lhe vai trazer sofrimento. Então vamos viver com positividade. Cada coisa que acontecer na sua vida, que você for se lamentar, você traga algo positivo ao lado. Cada vez que você disser, ai, essa doença, né, esse vírus está me deixando em casa, agradeça que você tem uma casa, tem um lar, tem a família, você não está doente. Se ficou doente, você se curou. Se desencarnou, tem a espiritualidade que lá estava para acolher. Então sempre veja o positivo antes do negativo. Ou coloca como um ponto de apoio o negativo, olha o positivo aí, ele está sobrepondo. E aí nós vamos conseguir vencer sem se lamentar. Para encerrar, eu vou fazer a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a eficácia da prece. O que quer que pedirdes em vossa prece, crede que obtereis, e vos será dado. São Marcos 11, capítulo 11, versículo 24. No item 8 diz assim: tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se enfraquecer e deixa-se cair por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir um dos caminhos
que mostram diante dele. Então, por um movimento mecânico, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho. Esta vista lhe enche de coragem. Se tiver fé, gritará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive! Que sorte em ir pelo caminho à direita ao invés da esquerda daquele caminho! O acaso às vezes nos é favorável. Como me felicito pela minha coragem por não ter deixado me abater. Mas pode-se-ia dizer, porque o bom espírito não lhe disse claramente, se este caminho e no final encontrarás o que necessitas. Siga este caminho e no final encontrará o que necessitas. Porque não se mostrou a ele para guiar e sustentar a sua fraqueza? De certa forma, o teria convencido da ação da providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e usar as suas forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança de que tem nele a submissão à sua vontade. Este homem estava na situação de uma criança que cai e que, ao ver alguém, grita e espera que venham levantá-lo. Se não vê ninguém, se esforça e levanta sozinho. Então, nesta passagem, demonstra exatamente, né? Quando nós pedimos ajuda a Deus, ela virá. Só que nós, às vezes, queremos que essa ajuda venha assim, da maneira mais fácil. Mas Deus sempre indica um Espírito que nos intua para que possamos encontrar o caminho. Então, se nós temos fé, nós vamos dizer, obrigado, Deus, pela ajuda. Se não temos fé, nós achamos que somos nós. Mas, na verdade, Jesus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está ao nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho a seguir. Para encerrarmos, continuamos a agradecer. Agradecer ao Mestre por tudo que tem nos amparado. Agradecer ao Mestre pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso planeta Terra, por todos os dirigentes, que possam sentir a luz de amor, a misericórdia do Mestre, que eles possam entender, compreender quando receber a intuição do Senhor, para que a caridade, o amor, a misericórdia esteja em cada um, que cada um de nós tenhamos o respeito pelo nosso irmão que sofre, por nossas fraquezas, pelas fraquezas do outro, pelas diferenças, que possamos a todo instante estar sempre agradecendo, sempre enxergando em Jesus a oportunidade de dar mais um passo, de caminhar sempre firme, com o nosso olhar sempre voltado aos ensinamentos de Jesus. Que tenhamos em nosso coração a força, a fé, o amor, que consigamos sempre enxergar o quanto Deus tem nos amparado em cada instante de nossa existência, em cada oportunidade, em cada momento, em cada caminhada, em cada olhar, em cada abraço, em cada afago, em cada olhar de amor. É o olhar que Deus tem nos mostrado sempre. E o Mestre Jesus tem sempre nos amparado. Boa noite a todos. Que
Que Jesus os ampare, que Jesus os acolha, que a misericórdia do Mestre esteja sempre em cada um de nós.